Bom dia, irmãs. Graça e paz de Jesus. Fui desafiada pela irmã Andressa para trazer o estudo dessa semana da revista Vida Cristã. E a gente fica assim um pouquinho angustiado, né? Confesso para vocês que não é fácil. Só que é interessante porque quando a gente prepara para trazer uma palavra para as irmãs, Deus ministra primeiro com a gente. Então Deus ministrou meu coração. Não tem sido fácil, todos nós sabemos, a gente tem as nossas lutas, as nossas angústias, os nossos medos, e o Senhor me traz esse banquete, tá? Então eu gostaria de compartilhar com as irmãs a palavra de Deus que está na revista Vida Cristã, na página 50. Banquetes na tempestade, 2, né? Abraão, quando o limite é o céu. E a história, né, que todos já conhecem, mas elas têm alguns detalhes minuciosos que eu gostaria de compartilhar com as irmãs. Tá lá em Gênesis 22, quando Abraão é posto à prova. E é interessante porque, assim, Abraão tinha recebido uma promessa de Deus, né, que ele seria pai de uma grande nação. E a sua esposa já deu à luz na velhice. E é interessante porque a Bíblia ela relata que Sara ainda pôde amamentar. E Sara, ela estava muito feliz. Ela falou que Deus a abençoou e aquilo era motivo de riso. E todas as pessoas que ouvissem a história dela iam se alegrar com ela. Então, assim, imagine ver para Abraão, ver a tua esposa feliz, ver a promessa de Deus se cumprindo. Só que nem tudo são flores, aí Deus o coloca à prova. E é interessante, eu sou professora, e o que é colocar à prova? É colocar se de fato você aprendeu a lição, tá? Então, quando eu vou ministrar, quando eu vou dar aula para as minhas alunas, ó, vai ter que ser aqui, se prepara, então tem as provas. Só que essa prova aqui é diferente, é uma prova de fé. E a revista traz muitas informações importantes que eu gostaria de compartilhar com as irmãs. Na introdução já fala, Abraão, quando o céu é o limite? E aí ele fala assim da questão de um destino. Imagine que você vai num lugar e que você tá com pouca gasolina, né? A história continua assim, olha. Sabe aquele dia que você está dirigindo o seu carro e olhar o painel percebe que o nível de combustível está com a luz acesa, indicando que o tanque entrou na reserva? E para piorar a situação, já é tarde da noite e você não encontra um posto de gasolina para garantir a chegada ao destino? Neste momento, mente, braços, pés estão no limite. E aí a gente fica com medo, a gente fica inseguro, né? Então é só um paralelo da nossa vida real, mas eu poderia colocar outras situações aqui. Quando as coisas não vão bem, quando tem algum filho envolvido em situações que não são legais, quando tem problemas matrimoniais, quando tem problemas de saúde na família, quando as coisas nos colocam à prova. E aí a gente sente no limite o que fazer. E aí a Bíblia traz algumas orientações. Para Abraão, ter um filho aos 100 anos é conquistar aquela promessa de Deus. Só que Deus fala para ele que é para ele sacrificar o próprio filho. E ele fica quietinho. Ele não fala nada para Sara. Obviamente, se falasse a gente como mulher, né? A gente é bem difícil, né, gente? Sei que ele fica quietinho e ele se prepara para sacrificar o próprio filho, porque ele foi obediente. E no caminho para Moriá, ele tem toda uma preparação, né? Ele leva o filho e o filho acostumado a lidar com toda aquela situação de holocausto, pergunta para o pai. Imagina Isaac perguntando, papai, cadê? O que você vai sacrificar? Ele não fala, vou sacrificar você, Deus proverá. Então, a lição, ela tem 3 momentos, tá? Conhecer quem é Deus, e aí, você conhece quem é Deus? E aí, quando eu comecei a estudar essa lição, o Senhor começou a ministrar para mim o que é Deus para mim. E a gente conhece Deus através da palavra, né?
E é bem emocionante porque quando Deus coloca a gente à prova, Ele faz a gente lembrar quem é Ele, para a gente não entrar em desespero, né? Então a gente precisa, nesse momento, reconhecer quem é Deus. E na minha visão, né, quando fala assim, conhecer quem é Deus e se torna uma força que nos motiva a segui-lo. Isso está em Gênesis 22, do 3 ao 5. Abraão levantou-se para seguir a estrada da obediência. E aí a gente precisa reconhecer quem é esse Deus que nós servimos. E a Bíblia diz que ele é fiel, que ele é imutável, que ele é onipotente, onipresente, onisciente, misericordioso, justo juiz, né? Não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então, Deus é Deus. Então a gente precisa entender assim que quando a gente passa por uma prova, pra gente pode parecer que perdeu o controle, mas Deus tem todo o controle. E ele é soberano. Então, assim, quando você estiver passando pela prova, ai, Senhor, o que está acontecendo? Que der medo, porque a gente fica com medo, é só acreditar nas características do nosso Deus. O nosso Deus é soberano, o nosso Deus é fiel, o nosso Deus é onipotente, onipresente, onisciente. E muitas vezes eu passo por algumas situações, quem as pessoas sabem aqui, né, minhas irmãs, que eu tenho os meus pais que moram um pouco bem longe de mim, são 1000 quilômetros, né? Moro em Curitiba e às vezes eu fico assim, ai meu Deus, o que está acontecendo? E o Senhor ministra ao meu coração da onipotência, onipresença e onisciência dele. Ele está no controle. A gente fica temeroso, angustiado, mas Deus está no controle. Enfim, primeiro conhecer quem é Deus. Depois, quando Abraão está indo para o caminho de Moriá, tem a segunda lição. A certeza que nos move pela estrada de Moriá é a de que Deus proverá. Então, quando o Isaac pergunta onde está o cordeiro para o holocausto, é complicado. Abraão não tinha, a revista diz que Abraão não tinha condições de responder, mas ele falou, Deus proverá. E quando a gente tem muitas incertezas, nós como mulheres principalmente, a gente fica ansiosa, nós somos assim mais ansiosos porque nós somos mais emotivas, né? Essa é a característica da mulher, nós somos mais sensíveis. Deus conhece a nossa estrutura. Eu falo aqui para mulheres, mas pode ser que homens também estejam vendo, mas assim, eu estou voltada para as mulheres. A gente tem mais sensibilidade e isso tudo, às vezes a gente quer viver o amanhã, não é? A gente está aqui hoje, está querendo viver o amanhã. Como que vai ser? Como que vai ser isso? E meus filhos? E minha filha? Tudo isso vai gerando uma ansiedade. Mas Deus fala nessa manhã pra gente, Deus proverá, aquieta, aquieta. Lembra as minhas características? Eu sou Deus, aquieta. Eu vou prover, confia. Então aqui, olha, e até o salmista, ele mesmo já se viu assim, angustiado, porque ele fala, por que está abatido a minha alma e por que se perturba dentro de mim? E o próprio salmista, assim, essa passagem foi em Salmo 42, no versículo 5, na parte A. E na parte B tem a resposta, espere em Deus, pois ainda o louvarei pela salvação da tua face. Então, o que Deus está querendo falar nessa manhã? Aquieta, calma, Deus proverá. Deus proverá. É emprego, é saúde, é área financeira, eu não sei a área. Deus proverá. E aí, no terceiro tópico, está contando assim, da questão da trajetória de Abraão saindo da tua casa, se preparando para ir lá para Moriá, né? Para levar o teu filho para sacrifício. E aí, nesse final, né? Quando pensa que está tudo terminado, porque ele monta o altar
e ele coloca o seu filho lá, né? E segundo o relato bíblico, Abraão amarrou, colocou sobre o altar, pegou a faca, eis que de repente, no instante decisivo, surge o brado: Abraão, Abraão, não toque no rapaz, disse o anjo. Abraão foi até o fim da estrada de Moriá. Ele havia passado dos limites devido à sua própria obediência. E aí, mais que interessante, Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres num arbusto. Foi lá, pegou e sacrificou como holocausto em lugar de seu filho. Deus já tinha o cordeiro para si. Deus queria ver o coração de Abraão. E aí fica muito forte assim para a gente. Precisamos obedecer. Ainda que seja sacrificar aquilo que a gente mais ama, ainda que doa na gente, ainda que a gente tenha perdas, ainda que não seja como nós gostaríamos, ainda que tenha que diminuir o nosso ego, ainda que as circunstâncias não sejam favoráveis, a palavra é obedecer. E aí tem a conclusão da revista: Deus está no fim da sua estrada para Moriá, e lá haverá um cordeiro lhe esperando para o culto. A história é sua, mas a glória é para ele. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com seu propósito. Essa é a mensagem que está em Romanos 8:28. Bom, irmãs, então o que nós temos para lembrar, só retomando aqui, olha, conhecer Deus, quem é Deus? E as características, a personalidade, tudo sobre Deus está na palavra dele. A Bíblia tem aqui, olha, a Bíblia fala tudo. Quem é o meu Deus? E aí, para eu conhecer, eu preciso estar buscando. Em segundo momento, a certeza que nos move pela estrada de Moriá é de que Deus proverá. Isso é fé. Precisamos ter fé. Fé no nosso Deus, tá? Porque Deus proverá. É fé. E o terceiro, Deus está no fim da estrada. Mas precisamos obedecer, tá bom? Bom, irmãs, essa é a palavra de Deus, né, nessa manhã. Agradeço imensamente a Andressa, né, que confiou essa responsabilidade. Que o Espírito Santo de Deus possa fazer aquilo que eu não posso fazer, de ministrar no coração, de trazer o convencimento, o entendimento, a paz que excede todo entendimento, né? Que visita os lares de vocês. E eu agradeço a Deus pelo carinho, pelas orações. Muito obrigada, que Deus abençoe. Um abração, fiquem na paz de Jesus.